Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente no nosso meio, nos instruindo, nos elevando o espírito a um estado de ânimo e alegria para viver promessas. Vambora para cima, para mais um breve texto, uma breve conversa, uma breve reflexão. O texto hoje para nossa breve conversa encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 2, o verso 22, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez estamos aqui na pregação de Pedro. São as palavras do apóstolo Pedro, logo depois de passar por um processo de muita dor e muito sofrimento, muito medo, muita insegurança, recebeu o poder do Espírito Santo e está na primeira fala dele ao público, assumindo ali o papel de liderança da igreja e guiando os discípulos e também arrebanhando mais pessoas para aquilo que se tornou talvez o maior organismo vivo já visto andando sobre esse planeta. E quando eu falo maior organismo vivo, porque é que tem vida, que é fiel, porque tem muitos organismos em vida, mas não contém vida, a vida abundante que vem do Deus. E o livro de Atos, ele contém essa informação que eu gosto de passar, que é uma ponte do Senhor Jesus Cristo, valendo-se da vida dos primeiros mártires da igreja. O Flávio Josefo, escrevendo, ele diz que os mártires são a semente da igreja, e realmente nós percebemos que houve um crescimento. Aqui é a primeira pregação, e ele falando de Jesus aos israelitas. Ao final dessa pregação, 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos fazer as aplicações pertinentes do que esse texto diz para a nossa vida. Creio que muitas pessoas querem crescer. Eu quero, irmão, quero muito. E creio que esse texto traz para nós alimento espiritual. Diz assim: Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Irmãos, eu gosto dessa parte porque ele já confronta os israelitas de maneira direta, porque havia uma rejeição por parte da religião ao nome de Jesus. E quantas vezes nós caminhamos no nosso chamado, quantas vezes o Senhor nos chama para executar um propósito, quantas vezes somos colocados à prova e diante de pessoas que pensamos que talvez até nos apoiariam, e o que nós encontramos de fato é rejeição. Irmãos, isso vai acontecer. Se você tem um chamado de Deus, isso vai acontecer. Mas o que nós precisamos manter em vista? A aprovação de Deus, irmão. Olha, Deus aprovou publicamente Jesus. É a aprovação de Deus, meu irmão. Será vista por todos. Como? Por meio dos frutos. Jesus Cristo, ele andou no Espírito, meu irmão, desfazendo as obras das trevas, libertando os cativos da prisão, expulsando demônios, fazendo sinais e maravilhas, dando a audição de volta ao surdo, a vista aos cegos. Então será inevitável, meu irmão, acontecer sinais e maravilhas para aqueles a qual Deus aprovaram. Haverá milagres, haverá uma história de milagres, mas muitas vezes nós não queremos passar pelo processo, e eu vou chegar lá. Mas como que isso acontece? Hoje é por meio do nome do Senhor Jesus. João 15:5 ele fala: sim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os meus ramos. Porque ele morreu, irmão, nós podemos ser os ramos dele. Lá no final ele fala que não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. E isso é importante nós termos gravado na memória para aquilo que eu vou dissertar agora.
Ele fala: todo aquele que permanecer em mim e eu nele produzirá muito fruto, porque separado de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podeis fazer. Por que muitas pessoas não conseguem crescer, meu irmão? Por que muitas pessoas não conseguem frutificar? O segredo está aqui, ó. Todo aquele que permanecer em mim. Mas é só isso? Não. Eu nele. E eu nele. Ele tem que permanecer em nós. Então nós temos que ser obedientes. Ele fala: quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se e é ajuntado num montão com todos os outros. E depois é lançado no fogo e queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, e esse é o grande segredo, a obediência, podem fazer o pedido que quiserem, e isso lhes será concedido. É poderoso, não é verdade? É forte. O que você tem pedido a Deus, irmão? O que você tem pedido a Deus, minha irmã? E por que talvez ainda não tenha acontecido? Logicamente há um estado de maturação, irmão, para viver isso. Há um tempo, não estou aqui descrevendo isso não, mas também tem que haver a obediência. O crescimento ele vem por meio da obediência, irmão. Olha, a palavra continua dizendo o seguinte, fala assim, ó: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Eu amo essa parte, por quê, irmão? Porque mostra justamente que o Senhor ele tem a presciência dos fatos. Ele sabe tudo o que ia acontecer. Ele sabe das nossas fraquezas, sabe de todas as nossas limitações. Ele sabia que Jonas, o fujão, ia correr e pagar uma passagem. Ele sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. E ele sabia que eu e você muitas vezes também teríamos vontade de desistir. Ele sabia que o cansaço ia bater na nossa porta. Ele sabia quem eram as pessoas que iam se opor. Ele sabia dos espinhos da carne e quanto tempo nós levaríamos para atravessar o nosso deserto. Ele sabia, ele já tem o conhecimento. O plano de Deus, meu irmão, ele exige entrega, né? Por isso que a palavra fala, ele foi entregue, mas quem é que entregou? Ele se entregou. O Senhor Jesus decidiu. E ele mostra isso claramente na sua palavra, no próprio Evangelho de João, capítulo 10. Olha, vamos ler novamente o versículo. Ele foi entregue conforme plano pré-estabelecido. O plano vem de Deus, irmãos. Deus nos criou com um propósito. E ele já sabia desse plano, ele já sabia de todas as nossas fraquezas e sabia o quando nós iríamos duvidar. Mas ele só vai poder executar mediante a nossa entrega. Então, o segundo ponto, entrega, irmão. O plano de Deus exige entrega total do propósito. Vamos ler o versículo a qual o Senhor fala no João capítulo 10, versículo 17 e 18. Diz assim: o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. Eu quero repetir. O Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego de livre vontade, pois tenho autoridade de entregar a minha vida. E todos nós temos essa autoridade. Como, irmão? Livre arbítrio. Está no seu futuro, irmão. Está no seu futuro, meu irmão. Então use-o. Mas é por isso que o Pai o ama. É por isso que o Pai concede os sinais e a maravilha. Porque ele entrega. Olha, pois tenho autoridade de entregar a minha vida quando quiser e também tomá-la de volta, pois o Pai me deu esta ordem. Totalmente submisso ao Pai. Por que muitas pessoas sucumbem, irmão, ao Satanás e ainda até supervalorizam ele? Porque a palavra fala em Tiago 4, 7, submetam-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós percebemos, irmão, que Satanás vai lutar. Porque, olha, você percebe aqui, ó. No decorrer dos fatos, o que Pedro está falando. Pedro falou, ó, com a ajuda, ele fala assim, ó, daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. O Senhor tem falado muito ao meu coração, irmão. Eu tenho conversado muito com o Espírito Santo de Deus sobre prisões das pessoas. Quando nós somos despertos
e temos os olhos abertos, começamos a enxergar realidades que nós não enxergávamos antes. Uma coisa que o Espírito Santo tem falado ao meu coração é que as pessoas estão presas dentro de pequenas realidades. Estão presas ali no seu trabalho, irmão. Ontem mesmo eu estava trabalhando, vendo as pessoas se divertindo na rua, e não tem nada contra, irmão, particularmente não. Mas o propósito nosso de um cristão é ir para o céu. E tudo que se torna uma distração para o nosso propósito se torna eternamente inútil. Se tem uma frase de Richard Baxter, que, ao meu entender, cabe muito bem aqui. Ele fala assim, nada vale a pena a não ser o céu colocar o nosso coração. Ou seja, colocar o nosso coração fora de alguma coisa, fora de um propósito divino, irmão. Nós podemos divertir, podemos ter uma vida comum, mas muitas pessoas não entendem isso. Jesus foi 100% Deus, mas foi 100% homem. Ele chorou, e foi justamente o outro shorts que eu coloquei aí, mínimo, falando que Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Ele viveu a sua humanidade, irmãos. E aqui nesse cenário, e também viveu andou no Espírito, desfazendo as obras das trevas. Ele comeu, riu, chorou, obedeceu seu pai e sua mãe, embora ele não fosse submissos ao pai como a mãe, ou seja, seguindo a direção de Deus. Até mesmo em questão de tempo e propósito, nós vemos isso em João capítulo 2, quando ele fala: o que eu tenho contigo, mulher? Ela querendo dirigir os passos dele, e nós percebemos que ele tinha uma rejeição a isso. Por quê? Porque primeiro importa nos obedecer a Deus, a mais do que qualquer autoridade humana. E aqui nós vemos, irmãos, as realidades que eu estou falando. Por quê? Primeiro nós vemos os gentios, que tinham uma realidade preso nelas. E qual que era deles? Manter a política da boa vizinhança para que não houvesse insurreições. Desconheciam a lei. Então eles acabam matando Jesus, porque era o Império Romano, que estava sob o Império Romano, Israel. Quem? Os outros? Os fariseus, líderes religiosos, que olhavam somente para o seu próprio umbigo. Então eles olham essa realidade do ponto de vista humano. Eles estavam fazendo os romanos estavam até cumprindo a lei. Do ponto de vista dos fariseus, eles estavam eliminando uma ameaça, tudo, e fazendo isso de forma legal. Nós vemos os déspotas ao longo da história, como Stalin e até mesmo Hitler, agindo meticulosamente dentro da lei para cometer atrocidades. Então nós percebemos, mas aqui também tem um ponto de vista de Deus, irmão. Por quê? Nós percebemos que o processo de Jesus é o quê, meu irmão? É da manjedoura até a cruz, mas a cruz é o propósito e o trono é a promessa. Então muitas pessoas se esquecem disso. Tem que viver a manjedoura, o período de escassez e um período de até mesmo humilhação, porque o nosso Rei Todo-Poderoso nasceu numa manjedoura e nada aqui dele nesse mundo. Ele se entregou, ele abdicou e viveu a cruz, se entregou à morte, vivendo um processo, mas também foi ao trono. Por quê, meu irmão? O plano acontecerá com a ajuda de todos, inclusive dos inimigos. Então tudo que está acontecendo está no controle. É poderoso. Rabadasobianda rabadacaia. Por que eles me fazem tão mal, Alisson? Por que os inimigos nos fazem tão mal? Por que as pessoas que estão dominadas por Satanás se ofendem, sabe? Sentem inveja, sentem, sabe, a maldade no coração? Porque, irmão, normalmente nasce da inveja, que é justamente uma característica adâmica, uma característica luciferiana. Querer ter algo que não é dele. Ele fala: eu vou subir ao mais alto céus e tomar o trono de Deus. Ele queria ser algo que ele não era. É algo que está desalinhado ao propósito. É algo que está desalinhado. Aqui ele não nasceu para ser. E nasce de uma esterilidade, normalmente, porque a pessoa não frutifica. Agora,
Quer dizer que ela pode ser estéril? Não, é uma esterilidade espiritual. Irmão, quero ler com vocês um texto para dar uma explicação sobre isso. 1 Samuel capítulo 1, quero ler com vocês versículo 2 a 7. Conta a história de Ana. Quero ler totalmente. Fala assim, Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha 2 filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, Eucana e a sua família faziam uma viagem até o tabernáculo em Siló, a fim de adorar o Senhor nos céus e oferecer sacrifícios a eles. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse tempo eram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava uma parte a Penina e outra aos filhos e filhos dela. Mas a Ana ele dava 2 vezes mais porque amava ela, apesar do Senhor ter deixado ela estéril. Acontece que Penina piorava a situação porque provocava Ana continuamente para deixá-la irritada pelo fato do Senhor não lhe permitir ter filho. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e provocava. Agora quem que é estéril aqui, irmão? É Penina ou Ana? É Penina. Mas ela não conseguia ser Ana. Por quê? Porque nós percebemos que Eucana amava Ana. O coração de Penina não é escrava, então o coração de Eucana estava em Ana. E talvez ele tivesse se relacionado apenas porque a lei permitia naquela época ter relações, o homem ter relação com a mulher, a fim de deixar um legado através dos seus filhos. E como o ventre de Ana era estéril, nós percebemos justamente que Ana sofria por isso. Agora podemos conjecturar, a palavra não fala porque que Deus cerrou a madre de Ana, mas eu tenho uma clara percepção daquilo que Deus quer nos falar. Fala que era justamente na época de Ofni e Finéias, filhos de Eli. E o que acontece, irmão? Ofni e Finéias, eles eram aqueles sacerdotes que pegavam as menininhas e levava para cima do altar e passava o rodo geral e ofereciam os sacrifícios tudo torto. O altar estava quebrado, o altar precisava ser restaurado. E quem era a resposta, irmão? Era Samuel, quando Ana viesse a ter filho. Mas para isso ela precisava se entregar numa oração, através de uma inflamada inveja despertada por Penina, o coração, entregar aquele filho a Deus. E nós percebemos no capítulo 2 a oração de Ana. Dá uma lida para vocês verem. E Samuel veio como resposta e também como uma honra maior de Deus, sendo sacerdote, juiz e também sendo profeta de Deus, ungindo a cabeça do rei Davi. Tava doendo porque tava cutucando, Penina tava cutucando muito. Dói muito a inveja, a maldade, porque não consegue ser como Ana. Mas, sabe, toma muito cuidado quando você tocar num sonho que nasceu dentro do coração de Deus. Tem um Samuel ali, tem um Jesus sendo gerado ali, e as pessoas desfazendo, rindo, zombando. Mas o que Deus nos chama hoje é para nós olharmos com o olhar de Deus. E eu quero voltar aqui à história porque os romanos estavam lavando as mãos e fazendo politicagem. Essa era a visão deles. Os fariseus e os israelitas desfazendo de uma ameaça. Mas e Deus, irmão? Perdoando os nossos pecados e nos dando acesso a Deus. E Deus quer te convidar para colocar o olhar na promessa e ver com os olhos de Deus. Suba ao monte da Raba da Soi. Ele está te chamando para subir ao monte, a um lugar mais alto, ao seu santo monte, a um lugar que somente Ele pode te mostrar. E talvez a aflição esteja grande, porque o inferno se levantou, e Ele diz para você: não se preocupe, não se abale, somente mude o foco de visão. Por quê, irmão? Porque a palavra diz: mas Deus o ressuscitou.
não podem parar, meu irmão. A esterilidade do outro, sabe? Porque o outro não pode ser o que nós somos, não pode parar. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. E agora ela não tem domínio nem sobre nós. Vocês entenderam por que Jesus entregou, irmão? A vida dele total a Deus? Porque nada pode parar, meu irmão, um adorador. Nada pode parar um adorador. Mesmo que passe por prisões como Paulo e Silas, sabe, continue louvando e continue orando, porque lá pela meia-noite, ouviu-se um terremoto. Sabe por quê? O livro de Salmos diz, meu irmão, que quando o estrado da terra servem dos pés de Deus, e quando Deus ouve um adorador, ele resolve colocar o seu pé. Só que quando o rei, quando o pai coloca o pé na terra, meu irmão, tem um terremoto e as correntes se rompem. Eu posso ouvir, meu irmão, Rabadaçoi andarai, o som de correntes, meu irmão, caindo ao chão. Eu não sei por que ele te chamou, mas eu sei que ele pode fazer, porque se a morte não pode parar, irmão, um adorador não tem domínio sobre ele. Qual é o seu problema? Entrega, obedece, tem um plano, deixa ele fazer, deixa ele te mostrar. Narai bandasoi andarabadache, derica mandarabada sobiandarabada caia. Randa so cantaramanda se cantarabanda sobianda rabadaraia. Tem inveja, tá doendo, parece que tá morrendo, mas tem ressurgimento, tem glória. Até que nada mais importe. Abacuque capítulo 3 versículo 17 diz: embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Arabandaçoia. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Por quê, meu irmão? Porque não era manjedoura, não era zombaria, não era a cruz. O destino do nosso mestre sempre foi o trono, e lá ele está sentado até hoje, dirigindo a minha e a sua vida. Aonde ele vai estabelecer governo? Em você. Obedeça, entrega e saiba que o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.